Estamos em 2 de julho e este é o Política em Série, o seu resumo político semanal, consciência política sempre que possível. E desde a última vez que nós gravamos, o Brasil mudou muito, mas continua muito ruim, politicamente falando. O governo continua quebrando a cabeça com as reformas. O Paulo Guedes acha que o tamanho do prato de comida dos brasileiros é muito grande. Ricardo Salles foi afastado do Ministério do Meio Ambiente, mas a troca foi 6 por meia dúzia. Damares Alves, ela que desapareceu, estava esquecida, agora está às voltas com sua base de apoio por um suposto affair, traição, coisas do amor, quem diria, Damares? O STF arquiva processo dos atos antidemocráticos, mas numa jogada mais esperta do que Augusto Aras, o STF cria novo processo agora por formação de quadrilha. Mas a gente não vai falar nada sobre isso. Nós vamos falar sobre vacina e o nosso convidado de hoje é um velho conhecido. Denilson, seja bem-vindo, aproveita e faz o jabá. Boa noite, prazer estar com você de novo. E vamos lá, né? Pensar sobre esse troço. Faz o jabá do canal, Denilson. O canal o pessoal vai terminar conhecendo um dia. Olha, confiante, gostei de ver. Zé Alexandre, a mágica do Carlos Wizard parece que não deu muito certo na CPI, né? Exatamente. O Wizard foi lá para ficar calado, né, bicho? Não entendi muito bem a participação do cara. As pessoas queriam ouvir alguma coisa e ele, como a gravação, repetia sempre que ia usar o direito de permanecer em silêncio. Mas eu continuo apostando nos roteiristas de uma série chamada Brasil. Parecia aluno no primeiro dia de aula de cálculo 1 ou de estatística, né? Isso. Wilber, como está o mundo da bola em tempos de pandemia? Cara, eu estou desatualizado em relação ao futebol. O quê? Não creio. Eu me fiz uma promessa de que enquanto os jogos da NBA fossem tão bons quanto estão sendo, eu não veria futebol. Mano, e a Eurocopa, bicho? Como assim? Não, então, eu já não acompanho muito futebol europeu, não. Eu sou mais viciado no futebol nacional. Olha aí. E estava horrível. Bem, algum time poderia estar bem, mas o meu estava horrível, eu decidi que eu não veria mais. Olha só, vamos falar de vacina? Vacina contra a Covid no Brasil já rendeu uma CPI, que é recorde de audiência. Derrubou um ministro da Saúde, foi uma queda grande, o Pazuello não é pequeno. Colocou o governo no olho do furacão de um esquema de corrupção e agora já temos até vacinas vencidas que foram aplicadas nos braços do brasileiro. Tem tanto assunto a falar sobre vacinas, mas deixa eu começar aqui com um assunto mais específico. O combo de problemas com a vacina tem sido o principal responsável pela queda de aprovação do governo Bolsonaro. E a gente começa com o Denilson, que é o nosso convidado. Esse é o combo do demônio, né? Para quem é governante. Então, assim, principalmente o governante que de alguma forma deixou de lado a vacina por muito tempo, né? E quando resolve agarrar a vacina, traz para ele um monte de problema. Então, assim, é bem provável que seja, sim, parte, né? A gente tem que lembrar sempre que tem outras variáveis no meio, mas parte da queda dele tem a ver com isso, porque você tem um problema da eficiência e eficácia de chegar a essas vacinas, atraso de vacina. O próprio Pazuello teve um momento que liberou utilizar as doses que seria da segunda dose como primeira. Aí, quando chegou para aplicar a segunda, já não tinha mais essas doses. Então, isso gera desconforto na sociedade. Você procura lá tomar a segunda dose e não tem a segunda dose. Aí, falta de vacina recorrente. Essa semana já faltou vacina novamente. Problema de relações internacionais de todo tipo. E agora, a cereja do bolo, né? Que faltava para o governo caçador de marajás. Na verdade, o lema dele não é esse, mas é quase que esse. E agora é o próprio marajá sendo caçado, né? Exatamente. O Denilson já deu aí um bom apanhado do problema que é a vacinação no Brasil, né? Os problemas de coordenação, enfim, e o problema na compra, na distribuição, é muita coisa errada.
e o resultado não poderia ser outro. Mas eu penso que a popularidade do Bolsonaro também sofre com o aumento do custo de vida, né, bicho? O eleitor vota normalmente com o bolso, né? E ele está sentindo a pressão inflacionária no bolso dele. Né? Boa parte da alta da inflação está concentrada no custo de alimentos, que, né, enfim, atinge a população mais pobre de forma muito contundente. É muito difícil de um presidente não sofrer com isso. É um cenário dos piores para quem tem maior vulnerabilidade socioeconômica. Isso pesa muito na conta. Lascou, né, Denso? Cuscuz, alto. Jabá, alto. Até o óleo para fritar o jabá, alto também. Inflação. Não tem receita que se salve. Não tem receita. Eu também penso como vocês. Assim, a gestão da vacinação, ela já é pode dizer assim, um fracasso por si só. Ok. Mas quando você atinge o bolso de alguns e a barriga de muitos, a popularidade tende sim a cair. E o que poderia ter dado uma sobrevida, que era o próprio auxílio, caiu muito em relação a valores. A gente já tinha discutido isso aqui. Então, você tem inflação subindo, que vai atingir principalmente a parcela mais pobre da sociedade. Auxílio emergencial, bem menor na média do que anteriormente. E aí a gente tem esses juros, enfim, absurdo. Dólar, eu não gosto nem de dizer que o dólar está descontrolado, o real está descontrolado em relação ao dólar. Então, a gente está falando aqui uma tempestade perfeita, né? Então, já temos problemas aí de economia, problemas de corrupção, né? Saiu essa semana eu acho, a questão lá Semana passada. Do bônus, né? Essa foi a cereja. O bônus em relação à vacina, enfim, de que algumas pessoas queriam receber vantagens aí nas negociações, e uma CPI. Então, eu vejo que não tem como sustentar a popularidade nesse cenário. E como a gente está de vacina no Brasil? Assim, comparativamente em relação ao mundo? Então, Denison vai falar? Mas fala tu. Eu peguei alguns números aqui, eu peguei só os países, digamos assim, que a gente pode estabelecer um certo parâmetro, né? Peguei o Brasil, que tem aqui 35,9 de primeira dose, são números do dia 30 de junho, então não está tão atualizado assim, a gente já tem aí 2 dias, né? A mais, 12,8%. Não muito não, Zé. Não mudou muito não, né? Não seja otimista, não. 12,8% de segunda dose, isso corresponde a 16,52% da população com mais de 18 anos. Assim, é um percentual ainda muito, muito baixo, ainda tem muito espaço para a variante Delta aí avançar à vontade, população adentro no Brasil, né? Na Argentina, não estamos muito melhor, não, né? Os nossos irmãos estão aí numa situação, inclusive, pior do que a nossa, né? Eles têm lá 36,7% de população com a primeira dose e apenas 9,1% de população com a segunda dose. Então, eles têm ainda uma cobertura ainda mais baixa que a nossa. Na outra ponta, digamos assim, os cases de maior sucesso na América Latina estão o Uruguai e o Chile, né? O Chile vem com 66,5% de população com a primeira dose e 55,6% de segunda dose. Então, mais da metade, né, da população do Chile já está aí com a cobertura vacinal completa. Uma boa cobertura. Lembrar que é Coronavac, né? Boa parte deles tem lá o Coronavac, e é bom a gente ficar de olho no que vai acontecer lá, porque muito do que vai acontecer lá vai acontecer aqui também. Então, a gente precisa ficar acompanhando de perto o Chile para ver a questão da eficácia da vacina, da cobertura vacinal, etc. E o Uruguai com 65,9%, né, de primeira dose e 49,3% de segunda dose. São os casos, digamos assim, mais exitosos na América, nossos irmãos aqui na América Latina. Se você considerar esse processo aí, tem que considerar os últimos 30 dias, de 30 de maio a 30 de junho, em primeira dose, o Brasil avançou 15 pontos.
Em segunda dose, avançou 2 pontos. E aí, sim, tem o ritmo muito mais lento na segunda dose, embora esse ritmo da primeira dose tenha acelerado nas últimas semanas, mas ainda é lento comparado com a necessidade que a gente tem. Então, a gente está com 35% para chegar aos 70% aí, a gente precisa do dobro, né? Então, a gente passou 6 meses até agora, precisaria de mais 6 meses para completar o ciclo de primeira dose, ou seja, teria entrando aí em janeiro do próximo ano, para primeira Mantendo o dose. ritmo, né? Agora, a que se deve essa lentidão que a gente tem, principalmente na segunda dose, né, Anderson? Eu sei que tem alguns problemas da janela da vacina, né? Então, tem algumas vacinas que têm uma janela, digamos assim, razoavelmente grande, é o caso da que eu tomei, da AstraZeneca. Então, isso, né, faz com que a segunda dose seja, por definição, um pouco mais lenta. E tem a questão das pessoas não irem, né? Por incrível que pareça, tem um conjunto de pessoas que não vão tomar a segunda dose, não completam o esquema. Afinal de contas, a que se deve essa lentidão? Exatamente. Hoje, quer dizer, semana passada em Alagoas, tinha mais de 60 mil pessoas com a dose em atraso. Em São Paulo, essa semana, tinha mais de 90 mil pessoas com dose em atraso, a segunda dose em atraso. E isso tem vários motivos. Um deles é o próprio esquema de vacinação, falta de dose para a segunda dose. Isso fez com que as pessoas ou se atrapalhasse com os novos prazos ou simplesmente deixasse para lá. Você tem um processo de coordenação. O programa de vacinação é muito ruim. Inclusive, a coordenadora do PNI abandonou essa semana a coordenação. Disse que não tem como coordenar um programa de vacinação sem vacina e sem o governo fazer empenho em comprar vacina. Então, assim, essa foi a palavra da coordenadora do PNI, ex-coordenadora, no caso. Então, você tem, de um lado, a população com N problemas de locomoção, logística na cidade e etc. E tem a própria vacinação, o tema que foi alterado por conta da falta de vacina, devido a Pazuello, né? Pazuello liberou a utilização de uma grande remessa do que era para a segunda dose, utilizar como primeira. Então, isso atrapalhou o calendário muito e tem casos diversos aí da racionalidade individual de cada pessoa, né? Mais racional enfrentar uma fila para uma segunda dose que chego lá não tem, ou seguir minha vida aqui e deixar isso para depois. Se aventurar. Exato, se aventurar. E aí falta, do outro lado, esforços, como não tem um programa nacional eficiente, falta esforço das prefeituras em localizar essas pessoas para que elas tomem a segunda dose. Afinal de contas, quando você toma a primeira dose, você deixa o cadastro lá, endereço, etc. Então, falta esse esforço também de criar mais essa busca ativa para que as pessoas vacinem. Porque tem que se tratar a gestão, seja ela qual for, tem que tratar isso como um problema de saúde pública e não opcional ao cidadão. Então, isso é uma atuação importante do Estado, né? O Estado, mais do que o governo, né? O Estado recomendar que essas pessoas sejam buscadas. Porque aí você evita que, primeiro, sobreestime a quantidade de pessoas que vão estar cobertas, né? Vamos dizer assim, cobertas, né? Não vamos entrar naqueles termos de citar seguro ou não. Mas, e você ainda atrapalha o calendário, dado que você vai ter vacina em estoque. Veja o caos que a gente está. O judiciário, o braço do judiciário, fazendo vez de executivo, né? Eu não vejo nenhuma ação do poder público em coordenar isso, né? Você tem municípios que estão adiantados, tem municípios que estão muito atrasados, então tem um descompasso muito grande entre os municípios. A turma fica aplaudindo essa corrida pelo quem chega primeiro. Eu não sei exatamente se isso é positivo, né? Porque é cada um que anuncia uma idade menor para vacinação. São Luís, por exemplo, tem aí avançado muito, mas eu não sei como é que está o resto do estado. Então, eu fico muito desconfiado quando vejo um governador dizer a partir dos 18 a gente está vacinando aqui e o resto do estado está como, afinal? Como é que esse cara está conseguindo essa dose, esse sucesso todo
como é que está o equilíbrio, né, na verdade, da vacinação no estado dele e nos circunvizinhos, né? Porque não adianta você avançar um município e deixar o outro à revelia, porque você vai ter ali um descompasso muito grande e um efeito negativo da própria cobertura da vacinação. Isso Assim, tem né? muito a ver com o próprio cada estado, né? Porque os estados recebem proporcionalmente, né, a quantidade de vacinas. Então, se você tem um estado que está mais avançado e o outro não, essa questão de logística é muito da coordenação e controle de cada estado, né? Agora, assim, a minha questão era muito mais sobre o que a gente estava conversando anteriormente. Era que parecia muito mais lógico e inteligente você aplicar a primeira dose para as vacinas que são de 2 doses e guardar a segunda dose para garantir. E aí houve, não dá nem para dizer que houve indicação do Ministério da Saúde, porque a gente não sabe o que é de fato política do Ministério da Saúde, como é que ele define e tal, mas houve alguma coisa ou algum ruído nesse sentido e aí liberou, né, as vacinas que estavam sendo guardadas. Enfim, isso virou Foi meio que uma indicação bagunça mesmo. comum. Não, foi indicação. Foi norma técnica do Ministério. Qual era a expectativa do Ministério? Ter vacina em tempo hábil, em tempo que desse para vacinar todo mundo? Como? De onde foi que se tirou essa perspectiva do Ministério da Saúde de que O, teria vacina da segunda dose? Isso é uma questão assim o que ministro era deveria estar na especialista em CPI, logística, inclusive. né? O ministro é especialista em logística, né? Quem sou eu para questionar um especialista em logística? Isso, exato. E Mas aí? assim, mas aí voltando ao ponto aí, assim, você tem esse problema do Ministério fazer essa aposta, que é mais um marketing, e aí eu boto essa aposta também para os governadores e prefeitos. Hoje faz marketing com vacina. Quem reduz a idade primeiro. Porque se É, não tem vacina, não está chegando vacina. Não tem vacina. O único canal é via Ministério da Saúde. Toda vacina passa pelo Ministério da Saúde. A não ser que alguém esteja comprando aí no mercado negro. Ou aplicando água. Se não está comprando no mercado negro e nem está aplicando água, está aplicando as vacinas que vem do Ministério da Saúde, todos deveriam estar no mesmo ritmo. O que acontece aí é um marketing para dizer que está baixando a idade, mas na verdade você só está criando um gargalo na frente, que é muita gente para se vacinar sem ter vacina. Porque quanto mais idade você baixa, mais gente, mais potencial a ser vacinado entra na fila. Então tem mais gente nos grupos etários. Então você está jogando o gargalo para frente e fazendo esse marketing que nem a prefeitura de Maceió fez, que não vai deixar vacina na geladeira, a vacina está no braço. Então, você não aguarda, gente. Essa semana aqui em Maceió teve mudança de idade em 2, 3 dias consecutivos mudando a idade. Não foi vacinar todo mundo, ou pelo menos 50% daquele grupo. O que aconteceu foi o seguinte: vamos abrir e vamos fazer fila, vamos dizer que está vacinando. Só que aí o gargalo é maior, porque você vai ter parcialmente alguns grupos vacinados, né? Justamente, o ponto é esse aí. Que estão baixando a idade, mas independente da quantidade de pessoas daquele grupo que tenha se vacinado ou não. Veja, eles estão seguindo, na verdade, segue o calendário, independente de quem compareceu ou não para vacinar. A gente não vai atrasar o calendário por grupo, por faixa etária, porque a faixa etária anterior não cumpriu os seus 2 dias. Agora, isso, independente de liberação de trabalho das pessoas que têm dificuldade de se locomover na cidade, de como está funcionando o transporte público nas cidades, de quantos postos de vacinação existem, de onde as pessoas por faixa etária estão localizadas. Ou seja, independente de qualquer coisa, a gente vai cumprir a data, o calendário previsto. E é por isso que está reduzindo tão rápido a faixa etária. Você tem você tem uma massa de dados público não subutilizada, né? Porque se você tem na saúde, a maioria nos municípios que tem programa de saúde da família, agente de saúde, você tem essa informação, está localizada essas idades. Na educação, você tem uma parcialidade desses dados. Todas as famílias que têm criança em idade escolar, você tem esse dado, seja na rede privada ou seja na rede pública. Você tem essa informação, só com a informação subutilizada. Como sempre, o Brasil ainda não sabe utilizar a informação estatal. É um bando de formulário para ficar engavetado, e não para fazer política pública.
de dados a gente não está bom, porque não vai ter nem censo. Zé Alexandre estava me corrigindo mais cedo. Que vai ter censo, sim, mas não esse ano. Eu gostaria só de destacar aí um ponto. Estamos ganhando da Argentina, viu? Tá vendo aí? E mais alguma coisa. Estamos ganhando da Argentina e mais alguma coisa. Inclusive, eles estavam até produzindo vacinas, né? Lembram aí do início da pandemia que iam produzir não sei o que com os russos, foi algo assim. E eles estão confiando nos russos. Estamos na frente, viu? É porque eles tinham um problema, né? Que é montar o parque, né, industrial. A gente já partiu de um parque industrial relativamente consolidado nessa área de vacina. Inclusive, eu dei uma olhada nesses mesmos dados que o Zé estava mostrando, por curiosidade, já que o Brasil é enorme, né? Enfim, diferente do Uruguai e do Chile, né? Que são países menores. E aí eu nem vou falar que eles estão conseguindo vacinar mais do que a gente porque eles são pequenos, porque proporcionalmente, né? Enfim, tem uma questão logística aí. Mas o México também está bem no nível do Brasil, né? Está perdendo para a gente ir lá. Da América Latina é comparável, né? Em termos de assim, o México mas assim, essa questão de tamanho no Brasil é irrelevante. É irrelevante porque o Brasil, para essa questão de vacina, se compara a um país pequeno. Por quê? Você consegue chegar com a agente de saúde, com a equipe de vacinação, em Coité do Noia. Você consegue chegar em Água de Lindóia, lá em São Paulo. Você consegue Filadélfia chegar... do Tocantins. Precisava Filadélfia do Tocantins. Isso. Você chega dentro da floresta amazônica, você consegue vacinar de barco. Então, assim, o SUS tem capilaridade e capacidade de vacinação. Então, a dimensão territorial, nesse caso aqui, é anulada. Na teoria, né? Sim. Na teoria. Só para deixar claro o número do México, o México tem 24,7 de primeira dose e 15,3 de segunda. Tá melhor na segunda e bem atrás na primeira. Eu acho que lá eles estão enfatizando a segunda dose, né? Eles querem garantir que as pessoas estão tomando a segunda dose. Enfim, né? E aí, só para deixar claro, ruim, assim, mas tem gente aí que... Só para deixar claro para quem nos assiste que esse dado de vacinação ou qualquer outro de política pública tem que ser olhado do ponto de vista proporcional, né? Ou seja, em proporcionalidade, então, ou seja, em percentuais. Porque há um discurso ou uma narrativa com origem no próprio governo que alguém sempre diz, e diz publicamente, diz na CPI, diz em sessão plenária da Câmara dos Deputados, o Brasil é o quarto país, vergonha, né? O quarto país com mais vacinas do mundo. Mas isso é número absoluto, você nunca olha para o número absoluto, você tem que olhar para o proporcional. Então, em números proporcionais, nós somos o quê? 70º alguma coisa. Dá até para conferir aí, já que vocês estão com a planilha aberta. Eu não tenho a tabela. Eu sei que é de 60 para lá fácil, porque proporcionalmente a gente tem uma vergonha. E isso se dá pelos não acordos prévios de vacina, né? Porque o governo tem um discurso que não comprou vacina porque não existia vacina. Mas todos os outros países fizeram os pré-contratos. Então, qual que era o pré-contrato que estava ocorrendo naquele momento? A gente vai sinalizar que a gente tem interesse em 50 milhões de vacina, por exemplo. E se você tiver a vacina, a gente compra. Se não tiver, negócio desfeito. Então, assim, não era palavra de rei, vou comprar sua vacina a qualquer custo, vou lhe pagar mesmo que você não tenha vacina. Não, era vou lhe pagar dado que você tenha o material para fornecer. No Brasil foi tão sério que cogitou falta de seringa para aplicar vacina, porque o governo, até o momento, não tinha sinalizado para o fabricante que ia precisar. E o fabricante, corretamente, não ia fabricar mais produto do que a demanda. Então, ele vai produzir uma coisa para ficar no estoque, para baixar o preço do produto dele, e efeitos diversos do mercado? Não. O governo deveria sinalizar que queria. E só tardiamente fez a sinalização. Por sorte, a vacina atrasou, deu tempo de produzir seringa. Então, assim, Sorte não, Denis. Isso aí foi tudo planejado. Isso foi assim. Tinha estudo sério. Acredito, realmente. A gente lamenta muito a posição do Brasil, não é porque os outros países estão muito piores que nós, é porque a gente poderia estar muito melhor.
Com toda comparado certeza. ao que a gente tem, né? É. A tradição que temos, né? Tanto do ponto de vista da capacidade industrial, quando já tem um parque montado, a gente tem campanhas de vacinação muito bem sucedidas, enfim, tem um know-how, né? Um know-how que foi todo desperdiçado. É isso que eu falo, a gente tem Zé, capacidade, já tem até capilaridade. movimento anti-vax. A gente regrediu muito. A gente está num Já nível tem. bem ruim, tanto de governo quanto de população, né? Hoje, se a gente tivesse vacina, a gente já teria vacinado bem mais do que 50% da população e estaria com segunda dose bem avançada, por conta que você cria, né, o ciclo, todo mundo se vacinando, todo mundo tendo primeira e segunda dose, você vai... E não teria essa história aí, que eu não sei nem o que significa, sommelier de vacina, não teria isso, porque você aplica vacina, não importa, você chega lá e diz, ó, estou aplicando vacina. Hoje, vou aplicar Janssen, porque não sei. Não, vai ter vacinação. Chega lá, anota a vacina, a data da volta e pronto, acabou. Não tem que o governo tá fazendo divulgação qual marca ou qual desmarca vai vacinar, não. Foi comprado vacina e pronto, vacina e acabou. Deixa isso para a comunidade científica se resolver. E ainda tem isso, viu? Concordo. Ainda tem muito essa questão aí nas filas, e que a pessoa chega lá e pergunta o nome da vacina e não quero essa, e volta. Eu Mas vi... tudo isso tudo tem um pivô, né, bicho? Se você for olhar para onde você olha, tem um certo pivô, que você sabe muito bem o nome, que é o presidente da República. Foi ele que começou com essa história de polemizar as vacinas, né? Colocando a vacina chinesa, ele chama de vacina, ou coisa que o valha, enfim, criando várias polêmicas e separatismo entre essas vacinas, quando não precisava de absolutamente nada disso. Isso não ajudou em nada, muito pelo contrário. Pelo... Vai, fala aí. Não, pelo que eu consegui coletar aqui, o Brasil, em termos de vacinação, é o 51º, mas em vacinação completa é o 65º. A posição não é boa, e sobre vacina a gente já falou muito. Vamos encerrar esse assunto agora. O problema é do governo, pelo menos foi o que vocês disseram aí, e o resumo que eu fiz aqui. A culpa é do governo. E o problema Pessoal, é nosso. Vamos para o destaque da semana. Para manter aí o tema da vacinação, gostei. O pessoal tá... Informações boas de que a mistura das vacinas aí, alguns estudos já estão saindo, que parece que não estão mostrando grandes problemas em misturar as vacinas diferentes, né? E que alguns estão encontrando até que você pode até estar mais protegido, inclusive, do que se vacinar com as 2 doses da mesma. Enfim, são estudos iniciais, mas que são boas notícias, né? São boas notícias, principalmente para a gente que sempre está aí com falta de vacina e com gente escolhendo vacina. Se essas informações se confirmarem aí ao longo do tempo, nos novos estudos, vai facilitar bastante aí para todo mundo. Bom, eu vou destacar aqui um assunto que a gente não falou, mas que tem a ver com vacina, que é o depoimento lá do Dominguete, né, na CPI, na famosa CPI, a CPI mais vista, mais visualizada de toda a história desse país. Né? O cara foi, ou parece ser, um depoente infiltrado. Eu fiquei confuso, estava acompanhando, e a certa altura eu já não entendia mais se o cara estava ali para fazer uma denúncia, para ser denunciado, que diabos ele estava fazendo, mas isso demonstra bem como os cabeças da CPI têm que tomar cuidado, né? Na hora de aceitar depoentes, na hora de montar os depoimentos, etc. Porque senão a gente vai tornar ainda mais confusa uma história que é bastante cheia de nuances. O policial militar que virou lobista, né? Isso é... Só você mostra que esse governo só sabe viver no caos, né? Até para se livrar, ele cria caos. Então, assim, é incrível, né? Mas o meu destaque da semana é a iniciação do Pazuello, né? Iniciação de processo contra o Pazuello pelo MPF, né? E vacina, né? Novamente. Então, aí é o primeiro fruto da CPI, né? Mais um flanco aberto aí para o governo, né?
numa semana só você teve saída da coordenadora do PNI, do Programa Nacional de Vacina, teve o ex-ministro aí indiciado, teve essa confusão toda aí na CPI. Ó, meu destaque não é sobre vacinas, é sobre a América Latina. Helicóptero que transportava o presidente colombiano Iván Duque foi atacado a tiros na fronteira entre Colômbia e Venezuela. É esse faroeste caboclo, né, que a América Latina nunca superou. Mas isso é muito perigoso, né, porque é um ataque a um presidente de uma república. Então, esse é o meu destaque da semana. Tem reportagem, eu estou lendo aqui a reportagem da BBC News, mas tem em vários outros meios de comunicação. Olha só, depois do destaque da semana, eu tenho aqui uma perguntinha muito rápida para vocês. Vocês sabem quais são as 3 principais pautas do governo Bolsonaro? Essa não é minha, tá? Eu copiei do José Simão. Aí da cadeia, Não faço ideia. uma delas. Ninguém sabe? Cloroquina, ivermectina e propina. Rima, né? Rima. Rima aí, ó. Pois é. Porque tudo rima. Olha só, vamos de indicação da semana. E agora, Denison, você quer ser o primeiro? Agora vou. Pronto, eu vou continuar nessa pauta mais técnica e vou indicar um podcast que chama Diário do Front, que é o nosso principal divulgador científico hoje, né? Qual é o nome do rapaz? Atla e Amarino. O Atlas, né? Não, o Nicoleles. Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles. Então, Diário do Front. Massa. Ok. E aí, Zé? Bom, eu vou de cinema, ó. A única coisa que eu fiz de interessante nessas semanas, acho que foi semanas já que a gente não grava, foi assistir 2 filmes, um que eu achei que era bom e acabou sendo ruim, e um que eu achei que era ruim e acabou sendo bom. Né? Então eu vou indicar logo o primeiro, que eu achei que era bom e acabou sendo ruim. Guarda a indicação, Zé. Que é Infiltrado, do Guy Ritchie, cara. Eu confiei no diretor, fui nele, achei que era bom, mas acabou sendo ruim. Quem gosta de filme de ação pode aproveitar alguma coisa, tá? A nota tá 7.2 no IMDb, ou seja, passou na média, dá para assistir. Agora, o que eu achei que era ruim e acabou sendo bom é um filme chamado Anônimo, tá? Da Ilya Niashuler, se eu acho que é esse o nome da diretora, tá? Muito bom. Eu não conhecia essa direção, né? Esse diretor, e fui às escuras, com uma expectativa muito baixa, mas vale muito, muito a pena ver. Também é um filme de ação e dá para você se divertir com ele. Ambos Netflix? Ambos Netflix. Essa semana não tenho nada, velho, para indicar. Não fiz nada. Indicou corrigir exercício, enfim, esse tipo de coisa chata. Então eu vou indicar, já que o rapaz não quer fazer propaganda, uma caneta, um tipo de caneta você vai indicar. Um canal muito interessante aí que está bombando, despertando aí no YouTube, que é o canal de um cara chamado Denison Matuto. Se você gosta aí de dados e sociais, tem gente que acha que essas coisas não se misturam, tá? Vão lá e descubra o contrário. Denison Matuto. Denison Matuto. Boa. Ensina sobre dados, como sistematizar e trabalhar com dados e plantação, né, Matuto? Plantação. Qualquer dia desse vai ter live sobre como criar galinha, como plantar pimenta. Como limpar seu banco de dados com uma enxada. Bom também. Na verdade, o ensinamento é que é bem mais fácil limpar um banco de dados do que uma roça. Minha indicação da semana é uma série da Netflix, só tem 6 episódios, não sei se tem continuação, né? Só tem a primeira temporada, chamado Estado Zero. O título original é Stateless, Apátrida. A história começa com a história de uma mulher e tal, mas no final das contas é baseado em fatos reais e conta muito sobre a ida dos imigrantes, ou melhor, a ida de pessoas que fogem de seus países, sobretudo os países que estão em guerra, e vão para a Austrália. E lá
a história se passa dentro do que seria mais ou menos uma cadeia, que é para onde são levadas essas pessoas que chegam na Austrália e ficam esperando visto ou são deportadas de volta. É muito bem feito, tem, eu acho, Cate Blanchett está lá, é muito boa, tem casos, assim, tem a parte ficcional do roteiro, né? Mas é baseado em fatos reais porque começa com a história de uma cidadã australiana que passa um tempo lá e ela está com problemas mentais e tal, e é confundida com uma cidadã alemã. Bom, vale muito a pena, Estado Zero, série da Netflix. Meus amigos, é isso, vencemos mais uma gravação e quase todo mundo vacinado, ou não, né?